A paz do Senhor Jesus Cristo, estamos de volta e o assunto hoje vai ser milagres. Um milagre muito interessante que a gente vê aqui nas Escrituras Sagradas é o milagre do capítulo 8 de Mateus, que é o milagre do leproso. Apesar de poucas palavras, o texto é muito rico e profundo de entendimento sobre esse assunto. Vamos ler. No capítulo 8, de 1 ao 4, no livro de Mateus. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo? E Jesus estendeu a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Somente isso, o leproso alcança um milagre extraordinário. Uma doença incurável, uma doença que não tinha médico que o tratasse, que desse um diagnóstico favorável ao seu problema, mas Jesus o toca e o liberta desse mal e traz uma convicção, traz um novo parecer à vida desse leproso, um contexto diferente acontecendo agora de maneira extraordinária. Primeiro ponto que devemos compreender aqui é como um homem que está longe da sociedade, longe da sua vida eclesiástica, porque a lei de Moisés, quando se tratava de um leproso e de outras doenças que as pessoas pudessem ter, privava da sua vida eclesiástica e também da sua vida secular. Então, como um homem desse consegue obter um milagre tão tremendo, consegue alcançar o favor do Senhor? Como entender o milagre? Como entender essas coisas? A lei de Moisés dizia que um leproso, ele deveria ficar fora do arraial, ou seja, fora da cidade, certo? E ali mendigar, e ali viver a sua vida por ser uma doença altamente contagiosa. E também não se podia cultuar Deus dessa forma, porque Deus não aceitava que a pessoa chegasse no templo dessa forma para não contaminar ninguém, e também não poderia servir a Deus dessa forma tão difícil, né? Ficaria complicado até para acomodar uma pessoa dessa no ambiente eclesiástico. No entanto, esse leproso consegue o favor do Senhor. Como entender esse contexto? Primeiro ponto que devemos abordar é que já havia uma multidão seguindo o Mestre. Jesus já era público nesse momento e as pessoas iam ouvir a sua palavra, ia buscar dele um sinal, um milagre ou alguma coisa que Deus pudesse favorecer para eles. Então, por que essas pessoas não conseguiram? E esse leproso, ao meio do caminho, consegue o milagre. Como entender essas coisas? Primeiro ponto, né, já até citei, é que Israel e o mundo antigo não estava inocente sobre a vinda do Messias. Os profetas do Velho Testamento, os profetas de Israel, nos livros de Zacarias, de Daniel, de Ezequiel, de outros profetas, já predizia sobre o Senhor Jesus, sobre o que ia acontecer e também sobre o tempo da sua vinda. Ao contrário da vinda
da segunda vinda de Cristo, que ninguém sabe dia e hora, a vinda física de Jesus ela foi predita pelos profetas. No livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 25, quando Daniel pede a Deus, né, a revelação dos tempos futuros a respeito do seu povo, o anjo diz assim: desde a saída da ordem para restauração e para edificação a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e o muro se edificarão, mas em tempos angustiosos. Ou seja, ia acontecer gradualmente, Deus restaurar Jerusalém e o templo, mas de forma gradual e em tempos angustiosos, em tempos de guerra, em tempos de muita dificuldade, de muita escassez. Então, o povo de Israel, como muitos que buscavam a Deus na época, sabiam que aquele momento, que aquele ano, era o tempo, que aqueles anos, né, era o tempo em que o Messias iria surgir, iria aparecer. Isso não era oculto aos olhos do povo. Quando aqueles 3 magos chegam perante Herodes e revela que vem adorar o rei, né, porque a sua estrela brilhava, tanto Herodes se perturbou e com ele toda Jerusalém. Houve um alvoroço com essa notícia. Houve uma comoção no meio do povo de Israel e no meio do povo romano sobre a pessoa do Messias, a pessoa do Senhor Jesus. Então, o contexto mostra que as pessoas estavam cientes do que estava acontecendo. Porém, poucas pessoas, nesse momento aí, ou quase nenhuma, receberam o milagre, a não ser o leproso, né? O centurião também recebe o milagre do seu servo que estava violentamente atormentado. Então são poucas pessoas que recebem o milagre e o favor de Deus. Essas 2 pessoas, elas têm algo em comum. Mas já que nós estamos falando aqui desse leproso, vamos compreender. Então a situação do leproso era extremamente complicada, porque ele não tinha acesso à igreja, né? Ou seja, ao templo, à sinagoga ou o templo, e não tinha muito acesso à cidade, ou seja, não tinha acesso à cidade, ele ficava ao pé do caminho, né? Ao caminho da cidade, mendigando. Mas esse homem faz algo que ninguém fez. Essa passagem ela também está no livro de Marcos e no livro de Lucas. No livro de Marcos, o relato diz que ele se prostrou e adorou o Senhor Jesus. Lá também diz que Jesus, ele sentiu íntima compaixão, se compadeceu intimamente desse homem. E ele faz uma pergunta simples, depois que ele adora, depois que ele reconhece o Senhor Jesus como Messias. Aí onde está o segredo? É o reconhecimento, é a aceitação, é a pessoa aceitar a palavra de Deus, é a pessoa entender o projeto de Deus, aceitar aquilo que Deus, ou aquele que Deus coloca como cabeça, ou como profeta, ou uma pessoa que Deus está usando para abençoar alguém. A aceitação daquilo que Deus quer fazer com as pessoas. O leproso, ele compreendeu isso. Quando ele faz isso, ele recebe carta branca de Deus. Ele recebe o favor do mestre. E a Bíblia diz que o mestre se enche de grande compaixão e faz algo impensável para os religiosos da época, que é tocar no leproso.
Eu quero dizer que a lei de Moisés dizia: se alguém tocasse em algo imundo, em um cadáver, ou uma pessoa que estivesse impura, tem que passar um processo de 7 dias de santificação, certo? De purificação, para depois ele voltar à sua vida normal, eclesiástica. Havia esse problema. Mas por que Jesus toca e não passa por esse processo? Jesus pecou? Se a Bíblia fala que Jesus não teve pecado, não pecou em nada. A interpretação parcialmente correta ou incorreta é que levou os judeus, certo, a interpretar mal a pessoa do Senhor Jesus, a compreender diferente daquilo que se era pregado naquele momento, naqueles dias. Os judeus, eles era muito difícil, inflexível, eles não queriam ouvir ninguém, eles só queriam ensinar. E isso é problemático e perigoso. Quando a gente fecha o coração para não aprender mais, para não querer ouvir, para não aceitar a vontade de Deus. E por eles terem uma visão diferente da pessoa do Senhor Jesus, o Senhor Jesus tornou na visão deles uma pessoa que ameaçou todo o sistema religioso da época. Por esse motivo, veja como o negócio ficou tão complicado. Um milagre extraordinário, um milagre tremendo, mas que traz uma complicação para a situação. O judeu sabe que existem mandamentos maiores e mandamentos menores. No entanto, eles não compreendem na essência como isso funciona. Jesus, ele disse que não veio destruir a lei nem os profetas, mas veio cumprir. Então, ele que criou a lei, que é Deus, ele sabe o que se pode fazer e o que não pode. Aonde os judeus estavam errados na sua interpretação e aonde estava certo. Jesus quis mostrar aos judeus que você usar de misericórdia, de compaixão e de amor, esses mandamentos estão acima dos mandamentos menores e você fica isento quando pratica eles, de forma legítima. Da mesma forma era o sábado. Deus nunca disse que era pecado fazer o bem no sábado, que era pecado você comer no sábado, como fez Davi e seus guerreiros e como fez os discípulos de Jesus. Porque não é o sábado maior do que o homem é maior do que o sábado, certo? Quando chega no momento, na situação em que a sua vida está em primeiro lugar, e nisso aí Deus entende, porque a lei não foi feita para matar o homem, mas para trazer vida, para dar vida. Mas estavam sendo interpretadas de forma equivocada, ou muito exagerada, muito ao pé da letra, e ficaram impossibilitados de ver de maneira correta como certos mandamentos se desenrolam, como certos mandamentos devem ser praticados. Então, Jesus, ele causa um milagre extraordinário. No entanto, cria-se uma problemática. Quando Jesus cura o leproso, e diz que ele vai ao sacerdote para oferecer a oferta de sacrifício, porque isso era a lei, para que uma pessoa fosse realmente considerada curada, ou por milagre, ou por meios medicinais, ele tem que se apresentar para o sacerdote ia examinar ele fora do arraial, para confirmar aquele evento, se de fato ele tinha sido curado ou não. Quando Jesus fala isso para o leproso,
era justamente para evitar problemas de má interpretação da parte dos judeus. Porque se os judeus ouvissem isso, que Jesus tinha tocado no leproso, e que o leproso ter sido curado dessa forma, eles não iam entender. Eles iam julgar Jesus precipitadamente. Por isso que Jesus fala, tem que ir, mas também pede que o discípulo, que o leproso, ele não divulgue esse milagre. Daí você vê que Jesus fala algo baseado na palavra. Sempre ele faz algo baseado nas Escrituras, para não se perder. Então é isso, o milagre, ele vai se desenrolando quando a pessoa aceita a palavra de Deus. Talvez você me diga, e como é que ele soube que Cristo era o Messias, que Jesus Cristo era o Messias? Ora, as notícias, elas se espalham, certo? E certamente Jesus já tinha passado a subir o monte para orar, porque ele vinha descendo do monte. E aquele leproso, ele ouviu falar que aquele ali era o Messias. A questão é que todo mundo não queria acreditar, e muitos não queriam aceitar a forma que Jesus veio com o seu ministério. Isso causou muito desconforto ao mundo religioso da época, e causou muita indignação para os fariseus, para os sacerdotes e para aqueles que não via Jesus com bons olhos, mas via como oposição. Imagine, ver o Filho de Deus como oposição e não para ajudar. Interpretar as coisas de forma equivocada, de forma errada, é muito perigoso. Você pode prejudicar um inocente, você pode matar um inocente, você pode fazer coisas em nome de Deus que não é Deus que está aprovando, que é Deus que não está fazendo. Então é muito perigoso examinar as coisas por aparência ou de terceiros. A gente tem que comprovar por si mesmo e ver de forma correta, para que Deus traga o verdadeiro entendimento e a iluminação da palavra e das coisas que ocorrem, né? Até mesmo nos bastidores. Então é isso. O milagre do leproso não é nada mais do que reconhecer a palavra de Deus, reconhecer o Senhor Jesus e aceitar o que Ele diz. Aceitar no seu coração. Quando o homem se dispõe a fazer isso, ele receberá de Deus a vitória e seu milagre. Amém? Graças a Deus. Vamos fazer uma pequena oração, me permita fazer essa oração, para que Deus nos abençoe mais e mais. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Tu és aquele, meu Pai, que fizeste uma promessa a teu filho Abraão, dizendo que todas as nações da terra seriam benditas nele. Então eu te peço, no nome dessa promessa, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor alcance todos os lares, que o Senhor alcance todas as vidas, que o Senhor possa trazer luz, saúde, medicina, paz, alegria, iluminação, verdade, justiça, prosperidade, salvação. Faça, Deus, aquilo que a Tua palavra pode fazer, que a pessoa do Espírito Santo pode fazer, que o Senhor Jesus veio para fazer, através do poder da Tua palavra. Te peço em nome de Jesus Cristo e agradeço desde já esse momento e essa oportunidade e abençoe poderosamente a todos que estão ouvindo essa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.